formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos fazer uma homenagem às mulheres mais especiais do mundo, as mães. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, as mães Elaine, Ledinalva e Ana Cristina contam pra gente as suas histórias e falam sobre as alegrias e os desafios da maternidade. Ana Cristina é fonoaudióloga e mãe de Iná Fernandes, que tem a síndrome de Cri-du-Chat. A relação entre as duas é de muito amor e cumplicidade. Jardim. Ana Cristina e Iná andam de mãos dadas por um chão de terra batida, canteiros, gramados e árvores ao redor, entrevistas sentadas em um banco. Eu sou Ana Cristina Fernandes, sou carioca, tenho 49 anos, sou mãe da Iná, que tem 17, e a Iná, que está aqui do meu lado, tem a síndrome do Cri-du-Chat, que é no cromossomo 5. Chama Cri-du-Chat porque o choro dela, quando ela era bebê, e de todos os portadores, é fininho, igual um miado de gato. E essa é a característica que mais chama atenção ao nascimento, se a criança não tiver outras intercorrências, né? Então, por isso é Cri-du-Chat, porque traduzindo é o choro do miado de gato. A gravidez até os 7 meses, a única coisa que chamava atenção é que ela era um bebê menor, né, do que deveria ser nas ultrassonografias. Ela nasceu de 40 semanas, de parto cesárea, e nasceu super bem. Tinha esse choro que inicialmente era um choro diferente, mas que não trouxe pra gente nenhuma desconfiança. A gente só teve o diagnóstico, de fato, quando fizemos o cariótipo aos 4 meses, porque até então ela ia caminhando do jeitinho dela e a gente não tinha certeza de que alguma coisa estava errada. Foi aí que fez-se o cariótipo, teve-se o diagnóstico e foi aí que ela começou as terapias. Fazer físio inicialmente, depois ela foi pra fono, quando ela já tinha uns 9 meses. E maiorzinha, não me lembro exatamente com que idade, ela começou a fazer terapia ocupacional. Foi para a escola com 2 anos, para uma escola inclusiva, e aí lá ela permaneceu por uns 7 anos, mas aí ela começou a dar sinais para a gente de que ela não estava feliz lá. E aí então eu tirei da escola e comecei em busca de outras alternativas. Já tem uns 10 anos, mais ou menos. Ela estuda numa escola especial da prefeitura, daqui do Rio, e lá ela realmente se encontrou. Hoje em dia ela faz fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, porque ela está começando a escrever com adaptação, e ela faz natação, que ela adora água. Foto em preto e branco. Iná sentada na areia da praia com a mãe, foto colorida. Iná na piscina com uma jovem. Eu sou fonoaudióloga, né, e sempre atendi crianças com atraso, seja por síndrome ou por alguma intercorrência no parto. E aí, de repente, me vi mãe de uma criança com necessidades especiais. Fez de mim uma terapeuta diferente e uma mãe também diferente, porque eu já tenho uma filha mais velha, né? Várias entrevistas que eu já dei a respeito do assunto me perguntavam o que eu esperava dela. E eu cansei de dizer que eu investia, mas eu não tinha um futuro previsto na minha cabeça. Porque eu achava que ela ia ser capaz de dar pra gente o que ela fosse capaz de dar, né? Se eu não posso prever o futuro nem da minha filha mais velha, que não tem uma deficiência, que dirá de uma pessoa que tem uma deficiência. Então, assim, a minha filosofia com os meus pacientes e com a Iná sempre foi de investir, sempre dando as oportunidades e esperar para ver o que haveria de retorno. Então, a Iná nunca deixou de evoluir. Ela sempre teve ganhos e eu acho que é muito confortante saber que tudo que a gente ofereceu foi muito bem aproveitado por ela. Iná caminha pela alameda do jardim de mãos dadas com a mãe e uma mulher. O que eu vejo de muitas mães que eu cuido dos filhos, né? E de muitas mulheres que eu vejo à distância com filhos especiais, talvez que poucas consigam ter a sua vida própria sem deixar de lado a criança. E isso eu consegui, né, de poder trabalhar, até porque como somos sozinhas, né, eu com as filhas e com a pessoa que me ajuda, eu preciso trabalhar. Então, assim, eu tinha outros focos que não só ela. Então, assim, eu acho que é muito
muito importante que, com todas as culpas que recaem sobre as mães, que a gente possa continuar se mantendo uma pessoa, né, que pode ter uma vida própria. Eu acho que isso eu consegui conquistar, né? Eu viajo, eu trabalho, eu tô junto, eu levo em todas as terapias, e aí naquele momento eu tô com ela, aí eu deixo em casa, aí eu volto pro trabalho. Então, assim, eu não deixei de ter a minha identidade, eu não virei a mãe da Iná, né? Eu sou uma pessoa que sou a mãe da Iná, que sou fonoaudióloga e que tenho vida, que faço ginástica, enfim, que faço as coisas, e porque eu tenho a Mariana, que é a mais velha. Então, assim, eu também sou mãe da Mariana, que tem a vida dela, que já trabalha hoje em dia, e que é irmã da Iná, mas que todo mundo conseguiu manter as suas identidades e ninguém vive só em função, e também a gente não deixa de dar atenção em momento nenhum. Foto colorida. A jovem sorri ao lado de Iná. Fundamental também para eu poder trabalhar, ter uma vida, né? Eu precisava de alguém que me ajudasse muito. E eu me separei quando a Iná era muito pequena. E então ficou eu, a filha mais velha, ela, e uma pessoa que eu brinco que é o meu braço direito, que é a Cláudia, que me ajuda em tudo e que cuida da Iná como filha, e que sem ela eu não poderia nem trabalhar. O meu nome é Cláudia, eu vim trabalhar na casa da Ana Cristina para tomar conta da irmã mais velha da Iná. E eu sou cuidadora da Iná até hoje. Para mim foi uma experiência muito gratificante, muito linda. Eu nunca tive essa experiência e me fez enxergar a vida de um outro modo. Aprender a respeitar e amar. Eu me tornei uma pessoa apaixonada por ela, como se fosse minha segunda filha. Acho que são muitos desafios, né? Você sempre estar se perguntando se você está fazendo a coisa certa, porque não tem receita de bolo. Você vai vendo, depois do crescimento, que você fez a coisa razoavelmente certa, né? Então, assim, é ver a evolução de cada uma, no meu caso, de cada uma das filhas, cada uma do seu jeito, e poder só agradecer e ficar muito feliz dessas conquistas. Iná de mãos dadas com Cláudia e Ana Cristina. Elas atravessam uma ponte de madeira e sorriem. Como se não bastasse ter as filhas no coração, eu tatuei, então, fiz algumas tatuagens em homenagem a elas. Aqui é o cromossomo 5 quebrado da Iná. No antebraço. E aqui atrás, o Cristo Redentor, com o nome das duas. Ana vira de costas e afasta a blusa para mostrar a tatuagem do Cristo Redentor com os nomes das filhas. E agora, mais uma reportagem do programa especial para você. Sala de jantar. Mulher cadeirante em frente a uma mesa. Ela folheia um álbum de fotos e sorri. Eu sou Elaine Medeiros Aride, hoje em dia aposentada, mas eu era procuradora federal. Uso cadeira de roda devido a uma sequela de pólio aos 10 anos de idade. E as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo. E conheci meu marido, que também tinha tido pólio quando criança. E era uma pessoa admirável, que lutava também, que estudava muito. E a gente conseguiu se formar, conseguiu casar. E aí fomos agraciados com Saulo, meu filho, né? O desejo de ser mãe era muito forte, né? Eu já sempre tive uma vocação, sempre gostei muito de criança. E meu marido gostava muito mais do que eu. E a gente sempre sonhou em ter um filho. E aconteceu num de repente. E foi tudo ótimo, uma gravidez maravilhosa, um parto cesáreo, mas muito bom. Amamentei durante 9 meses. Foi uma coisa assim, muito forte, muito boa. Eu acho que momentos muito difíceis de descrever, entendeu? Porque o sentimento era tão forte. Eu acho que une mais, sabe? E aí você começa a ver, eu sou responsável por uma vida. Sou responsável por formar um caráter. Como? Será que ele gostaria de ser filho de deficiente? Como vai ser para ele? Aí eu comecei a entrar em questionamentos fortes, porque já tinha uma outra pessoa envolvida, né? E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, nós começamos a pensar muito juntos,
e a viver, vamos ser naturais, vamos ter uma vida normal e responder a todas as perguntas que ele fizer. Todas as dúvidas que ele tiver, a gente vai responder, vai tentar, dentro das limitações, fazer o máximo para que ele sinta uma mãe presente, para que ele sinta um pai presente. E a gente brincava de tudo, né? Eu sentava no chão, jogava bola com ele, participava de coisas até difíceis. Ele me inscrevia na escola, em todas as gincanas. Mãe, amanhã você vai correr com as mães. Correr, Saulo, lógico, mãe, toca a cadeira com força. Então, ele não via isso, né? E eu, mais do que nunca, comecei a lutar mais ainda, né? Isso é uma coisa muito importante, porque como é que eu ia segurar meu filho para eu andar com ele? Aí minha mãe me sugeriu que antigamente amarrava uma fralda e tal. Aí eu peguei uma fralda, um pano, amarrei na barriguinha dele e segurava com uma das mãos aqui e a outra ia tocando a cadeira. E dava segurança a ele, e ele ia andando. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a andar de bicicleta comigo. E o Saulo, por exemplo, quando ele entrou para natação, eu já nadava. Mas ele não queria, tinha umas dificuldades, eu me inscrevi na aula de natação junto com ele. Então nós fomos para natação juntos. Ele nadava primeiro com as crianças, depois ele ia ver a mãe nadar. Viajava com ele, participava de todas as brincadeiras. Ser mãe é uma coisa que a gente sonha muito, mas quando se torna realidade, a gente vê que é muito melhor. O sonho era bom, mas a realidade é melhor. Calçadão. Elaine ao lado de um homem agachado. Ele abraça um menino. Elaine faz carinho nas costas do menino. Sempre fui aquela tia-avó, que era aquela tiona que curtia as crianças, que sonhava com meu netinho e tal. E aí, o dia que eles me falaram que eu ia ser vó, eles me chamaram e falaram, você vai ter o melhor Natal do mundo. Falei, só pode ser uma coisa, para ter o melhor Natal do mundo, só tem uma coisa. E era realmente a chegada do Bento. Meu neto chama Bento. E o Bento superou tudo, né? E ver a evolução do Bento tá muito bom. Tô curtindo muito mesmo. No calçadão, Saulo segura Bento no colo e o leva próximo ao rosto de Elaine. Ela dá um beijo na bochecha do menino. Esse é o recado que eu mando pra pessoa que ainda não tem filho. Que parta assim com uma alegria diferente, que ame muito, que abrace a sua barriga, que acaricie a sua barriga, que se sinta plena. Não é uma coisa que está me incomodando. Uma coisa que está me dando coisas muito fortes. E viva a cada momento dessa gestação, viva a cada momento do parto. São coisas inesquecíveis. E viva a cada momento do seu filho. Cada dia são diferentes aprendizados. São coisas... Mas, olha, tenha certeza de que vale a pena. No calçadão, Bento entrega um bonequinho para o pai. Ao lado, Elaine sorri. Quem está aqui do meu lado é o Saulo, meu filho, que veio para completar a minha alegria, a minha felicidade. Saulo, o que é ser filho de cadeirante? Para mim, ser filho de cadeirante é uma experiência que eu acho que eu fui aprender a reconhecer mais velho, assim. Porque na infância eu sentia filho da minha mãe e do meu pai, assim. Acho que a diferença é uma coisa que vem muito com o tempo de fora para dentro. E eu demorei muito a reconhecer que minha mãe e meu pai, como cadeirante, representavam uma diferença e principalmente uma diferença para os outros. Eu acho que uma das coisas que a gente vê como filho de cadeirante é isso, assim, como as pessoas começam a enxergar a diferença antes da gente, a perguntar, mas como você é filho de dois cadeirantes? Como eles fizeram? Coisas que você, quando criança, nem se pergunta ainda, as pessoas já começam a olhar com a diferença. Mas para mim foi incrível ser filho de cadeirante, não pela cadeira em si, mas pela luta, pelo histórico de luta, por saber o que eles representaram em termos de independência, o que minha mãe representou em termos de independência, não só da cadeirante, mas da mulher cadeirante, numa época em que até a mulher andante tinha dificuldade para se firmar. A gente ainda vive numa época em que a mulher tem que se afirmar o tempo todo. E é isso que eu reconhecia quando criança, meus pais como bons pais e como pais carinhosos, atenciosos, e hoje mais do que isso, assim, acho que aquela imagem que a gente tem do pai e da mãe heróis, hoje fica ainda mais concreta. Enquanto muita gente tem o caminho contrário de achar que quando cresce o pai e a mãe deixam de ser heróis, eu acho que eu tive essa experiência maravilhosa de só reconhecendo cada vez mais o heroísmo deles dois, o pioneirismo, a coragem de enfrentar a família, de enfrentar as dificuldades.
de enfrentar uma sociedade no interior, conservadora, e me criar e nunca passar isso para mim, nunca se posarem de coitados, nunca vestir a carapuça que a sociedade impunha a eles, de diferentes, de coitados, né? Assim, nunca deixar que eu sentisse isso na pele. Mãe, feliz Dia das Mães, obrigado por ser essa mãe maravilhosa que você foi para mim durante esses anos todos. Obrigada a você. Saulo abraça e beija a mãe. No próximo bloco, vamos conversar com Leide Nalva, que mora em Curitiba. Até já! Estamos apresentando programa especial. Voltamos a apresentar programa especial. Em Curitiba, nossa equipe conversou com Leide Nalva, mãe de Roberto, que tem 10 anos e é autista. Ela contou a história dos dois e falou sobre o desenvolvimento do filho. Sala de jantar. Roberto sentado à mesa. Leidinalva em pé ao lado. Entrevista sentada em um sofá. Meu nome é Leidinalva Pereira de Almeida. Sou pedagoga e psicopedagoga e mãe do Júnior. Ele tem transtorno do espectro autista, foi diagnosticado com 2 anos e meio de idade, hoje ele já está com 10 anos. O Júnior, até antes dele completar 6 anos de idade, de estar na idade de ir para a escola, eu optei somente pelos atendimentos clínicos. Então, o Júnior não tinha frequentado ainda nenhuma escola, nem uma outra clínica que fosse parecida com o contexto escolar. O Júnior somente fazia fonoterapia, psicologia e musicoterapia, e os atendimentos com o neurologista. Aí, quando ele completou 6 anos, eu optei em colocá-lo na escola regular. É difícil, passei por quase todas as coisas que a maioria dos pais passam. Algumas escolas negam, outras escolas aceitam, mas daí colocam vários empecilhos. Na primeira, eu nem consegui fazer a matrícula, ele já foi rejeitado no ato da conversa. E na segunda escola, eu cheguei a matriculá-lo e foi aonde já no primeiro dia de aula ele foi totalmente rejeitado, ele foi tirado em sala de aula. Então ali eu vi e senti um preconceito muito grande. Até que a escola regular pública foi aonde eu não tive nenhum empecilho desde o ato da matrícula e muito pelo contrário, tive toda a assessoria que me era necessária. Logo que iniciou-se o ano letivo, já foi solicitada a profissional de apoio, que está com o Júnior até hoje, já vai fazer 5 anos. É a Maria Cristina Beccari, que o acompanha em todas as atividades de sala de aula, em atividades extracurriculares, em passeios fora da escola, e ela que faz todas as adaptações curriculares necessárias para todas as aulas. Então, no início, no primeiro ano, foi difícil, porque, por exemplo, o Júnior não obedecia muito a comandos verbais, ele não entendia a rotina da escola e tudo isso precisava ser introduzido. Então, ela começou com ele não dentro da sala de aula, ela começou com ele na sala do laboratório, explicando para ele o que era uma escola, as atividades que ele precisava fazer. Então, ela começou com o quadro de rotinas, né, onde tinham figurinhas que ela ia colando e mostrando. Agora seria aula de matemática, aula de português, recreio, educação física. Então, toda essa rotina escolar, até que o Júnior fosse se ambientando com tudo isso. Ela trabalhou bastante com ele a parte do esquema corporal, né, a identificação das letras, dos números. Ele já chegou na escola, ele já estava alfabetizado, mas ele passou com ela um período de uns 3 meses, mais ou menos, nessa sala no laboratório, mas ele subia para a sala de aula, mas ficava muito pouco tempo, né? Ele precisava desse tempo sozinho com essa profissional de apoio. Até que ela consegue ir para a sala de aula, né, junto com as outras, em média 28, 29 crianças, e aí sim começa a se dar a inclusão de fato, aonde ele está na sala de aula junto com todas as outras crianças, o professor regente, mas esse profissional de apoio sempre ao lado dele. E aí fazendo as mesmas atividades que as outras crianças. Até então, o único material que ele tinha adaptado eram as provas, porque ele não queria escrever,
no caderno. Então as provas vinham adaptadas no computador, que é algo que ele já dominava, ele escrevia muito bem no computador, então é assim, mas mesmo assim as provas eram as mesmas das outras crianças, não eram nem adaptadas nem para mais e nem para menos os conteúdos, porque a adaptação curricular, no caso do autismo, também pode ser feita, né, atividades além, não só das que estão propostas em sala de aula. Então foram todas essas coisas que no final do primeiro ano a gente viu o quanto o Júnior amadureceu e o quanto ele internalizou o que era o funcionamento escolar, como que a escola funcionava, e a gente percebeu o quanto ele aprendeu a se relacionar com as outras crianças, mesmo sendo da forma dele, a entender que ele tinha que ficar ali às 4 horas e depois ir embora. Então no início ele ficava até às 3, depois ele foi passando das 3 para as 4 horas da tarde, depois das 4 para as 4h30 e até que hoje ele sai no horário normal às 5 horas da tarde. Então no segundo ano a gente já começou a perceber algumas facilidades que ele começou a demonstrar, principalmente para matemática e para português. Então o Júnior começa a mostrar um prazer de ir para a escola, né? Então ele começa a escrever diretamente nos seus cadernos, ele começa a solicitar mais atividades do que as outras crianças dentro da sala de aula, porque o Júnior entende assim, que estar na escola para ele é estar o tempo inteiro desenvolvendo atividades. Ele não consegue ficar com um tempo ocioso. O único período que ele aceita não estar escrevendo ou não estar desenvolvendo alguma atividade escolar é no recreio, que até então, no segundo ano, ele não brincava com as outras crianças. Agora ele já brinca, ele gosta muito de futebol, ele tenta jogar futebol com as crianças maiores, né? Ele brinca de mãe-pega com as outras crianças, ele já permite agora que as crianças cheguem próximo a ele, né? Então a gente percebe o quanto ele evoluiu nisso. E com o passar dos anos, né, do segundo ano, terceiro ano e quarto ano em diante, fica cada vez mais comprovada a facilidade que o Júnior tem para matemática, a facilidade que ele tem para geografia e para português. No português, a única coisa que ainda é muito difícil é a questão de fazer interpretações, principalmente metáforas, escrever redações, escrever textos, né, partindo de um tema livre. Isso ainda é difícil. Ele vem conseguindo fazer, mas é preciso de um apoio muito intenso da profissional de apoio para que ele faça isso. Então a gente percebe o quanto agora ele vem mostrando que muitas coisas que ele não quer fazer é porque ele não quer. E isso aparece muito presente na fala, né? Agora a gente já descobriu que ele tem todos os recursos, já foram feitos alguns exames também nele, né, fonoarticulatórios, mas ele não fala, né? Então hoje ele ainda é considerado um autista não verbal, mas com mutismo seletivo, porque ele optou em não falar. Nunca entendi o autismo como uma sentença. Ele tem um entendimento do mundo diferente. Ele vê o mundo de uma outra forma. E por que daí eu tenho que trazer ele para o mundo que nós achamos que é o normal ou que é o correto? Então, claro, algumas concessões eu preciso fazer com o Júnior, eu preciso ensinar para ele, assim como as pessoas, né, os profissionais que atendem ele, os professores, os amigos, mas é possível que ele viva da forma como ele também gosta de viver, né? Então, assim, eu e meu marido, a gente fica muito feliz com a evolução dele e principalmente com a autonomia que ele veio desenvolvendo cada vez mais, que é o que nós, pais de crianças com autismo, a gente se preocupa muito. E quando eles forem adultos, quando a gente não estiver mais aqui. Então, quanto mais o Júnior evolua, quanto mais ele tem a autonomia dele, quanto mais ele consiga, né, fazer tudo sozinho, melhor ele terá uma vida adulta. Sentado à mesa, Roberto Júnior utiliza um notebook. Em pé, ao lado, Ledinaldo observa. Paralímpicos. Sou Fernando Aranha, triatleta paralímpico, cadeirante. O triatlo paralímpico consiste na modalidade que engloba 3 disciplinas desportivas, sendo a natação, o ciclismo e a corrida. No caso do paralímpico, principalmente a categoria PT1, que são anticadeirantes, você nada igual a todos os outros atletas, pedala uma bicicleta de mão e corre em uma cadeira oficial de corridas. No Rio 2016 terá a estreia do paratriatlon nos Jogos.
Isso é sensacional. Então, o que me faz muito feliz, porque eu tenho participado do triatlo já há algum tempo e estava contando com essa participação. E nada mais justo do que homenagear o triatlo no Brasil, como fazendo o meu melhor e possivelmente e provavelmente uma medalha no peito ao fim dos Jogos. Fernando de capacete toca a cadeira de corrida por uma rua arborizada. A cadeira tem uma roda na frente e 2 laterais. Inclina o tronco para frente e coloca as mãos no guidão. O programa de hoje fica por aqui. Que tal mandar pra gente uma foto sua com a sua mãe em um momento especial? Compartilhe a sua história. Sua participação é sempre muito importante por aqui. Nosso site é programaespecial.com.br e a gente também está no Facebook. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site